Olá, meus queridos, show! Agora, neste vídeo, vamos falar sobre a necessidade da aprovação e a Bruna vai me ajudar nesse quesito, porque é um assunto recente que a gente está trabalhando, não é de agora, mas a gente vem trabalhando isso com ela. Comigo já foi um processo bem lá atrás, e a gente veio trabalhando isso com ela. A gente vai comentar um pouquinho sobre isso, ela vai trazer a experiência dela, nada melhor do que ela para falar sobre o que aconteceu com ela, e eu acredito que vai conectar em você, e se você conseguir integrar isso, você vai ver que você vai eliminar essa questão aí de necessidade de aprovação, que é o quê? Você por exemplo, eu não vou gravar um vídeo como esse, que era uma questão da Bruna, ela já vai falar sobre isso, porque o que as pessoas vão pensar de mim, não é? Então, Bruna, dê uma boa noite pro pessoal e dê um olá, veja como que você vai contar essa história para mostrar para eles que eles vão entender com você e vão saber que essa coisa não é tão legal, mas também vão entender como saiu disso, não é? Manda Exatamente. lá. É isso aí. Então, assim, o Fabiano falou sobre uma situação ainda um pouco recente, tá? Porque algumas pessoas eu acredito que talvez já saibam, outras não, então eu vou falar aqui para vocês. Eu tive bastante problemas com necessidade de aprovação por conta de uma questão, vamos dizer assim, já da minha família de origem, tá? E também por conta da minha cor, como vocês podem ver. Então, eu tenho uma descendência negra e a minha mãe é loira, então assim, eu não sou parecida com a minha mãe. E essa necessidade de aprovação já vem daí, tá? Tentar me enquadrar numa sociedade para passar despercebida, porque eu achava assim que se eu. Sabe aquela coisa do quem não é visto não é lembrado? Até na escola você sofreu um pouco É, de de preconceito, preconceito. racismo, Mas né? assim, ó, na escola era realmente preconceito ou era mais na tua cabeça? Quanto isso aí pro pessoal? Então, na verdade era, né? Porque assim, a maldade, ela tá instalada nas crianças através dos pais. E como nós moramos em uma cidade do interior, assim, então a maioria da população aqui na nossa cidade é assim, como o Fabiano, assim, de pele branca. Então, assim, as crianças aprendem através dos seus pais, né? Essa, essa forma de tratar as pessoas que têm uma pele diferenciada. Então, assim, eu tive essa questão de preconceito e racismo na escola, não era uma coisa da minha cabeça, até porque teve numa escola onde eu estudei, havia mais uma menina de pele negra e ela mesma, de tão imposta pela família branca dela, ela me xingava por conta da minha cor. E quando a minha mãe foi até a escola, a diretora disse assim: Mas você tá reclamando do quê? Ela é preta mesmo. Então, assim, não era uma coisa da minha cabeça. Então, com isso, eu fui construindo isso. Poxa, então se eu passar despercebida, se eu tentar me esconder, menos eles vão me ver, que era as crianças. Então, eles vão parar de me xingar, vão parar de me apontar. E quanto mais eu me esconder, os pais dessas crianças não vão me ver, não vão me olhar com cara feia. E assim vai. Então, eu fui construindo isso ao longo da minha infância, que era sempre, até o Fabiano sempre brinca que eu tenho o hábito de ficar um pouco mais com os ombros assim pra frente, sabe? Assim, tipo, me protegendo, me escondendo. Então eu não sou aquela pessoa que tem uma postura, porque isso foi uma postura que eu criei de autodefesa Eu andava meio diante de cabeça de baixa, cabeça olhando baixa. para baixo. Sempre assim, tentando me defender, me esconder e passar despercebida. Era essa a ideia desde criança. Então, assim, na adolescência também eu tive problemas um pouco mais sérios, daí com a questão de racismo também, até com questões judiciais. Então, assim, é bem complicado. A minha necessidade de aprovação está totalmente linkada a um preconceito, a um racismo, a uma coisa já de infância. Mas também foi bem difícil a questão da necessidade de aprovação, porque assim como eu queria passar despercebida, e assim como eu queria me esconder, né, da população, da sociedade mesmo aqui, nossa, da nossa cidade, Cria um bloqueio, né? é, Daí cria um bloqueio, cria um trauma. E é bom falar que isso está resolvido, né? sim, Porque na sim, verdade isso as pessoas fazem. Tem gente que faz por maldade, essa é a verdade. Tem gente que é maldoso, sim, a pessoa é filha da mãe mesmo.
E tem gente que faz, às vezes, até inconsciente, ela não É tem porque a muita criação noção. dela foi como eu disse, ela aprendeu com os pais, porque os pais são isso, né? Então, assim, pra mim tá tranquilo essa questão hoje. Só que assim, é bom eu explicar certinho, porque quando a pessoa fala assim, ah, eu não sei o que que é uma necessidade de aprovação. Então, assim, a minha necessidade de aprovação não era isso, ela estava associada Isso. a Esse é isso. um ponto, né, Esse é um pessoal? Um ponto. ponto que ela está Exatamente. trazendo, que depois ela identificou que Sim, também travava, deixava ela também. travar. Mas tem mais coisas. A gente fala aqui muito sobre bloqueios, sobre Bloqueio. traumas da Sim. infância e todas essas coisas. Mas não é o caso nesse vídeo. A gente vai É. trazendo mais conteúdo, vai falando sobre isso ao longo dos É que vídeos assim, aqui. não tem como falar de É, necessidade de aprovação sem explicar para vocês por que que eu comecei isso. Então eu tinha aquela questão da necessidade de aprovação. Como é que eu vou tirar uma foto se eu sou negra e eles vão rir, eles vão falar alguma coisa, as pessoas vão julgar, então eles vão falar de mim e eu não queria isso, porque eu queria passar despercebida por conta dos episódios passados. Então assim, por conta de um preconceito e um racismo, eu desenvolvi esse bloqueio relacionado à necessidade de aprovação. Eu precisava e eu sentia essa necessidade do quê? De ser aprovada pelas pessoas como, ah, ela é negra, mas pelo menos ela é quieta, ela não se expõe, ela não se mostra, ela não... Tipo, sabe aquela pessoa, ah, não dá o que falar? Então, assim, eu queria isso, eu queria passar despercebida. E com isso eu não conseguia. A palavra eu não consigo era clichê na minha vida. Então, assim, ao longo do tempo, eu fui indo. Você percebe que é uma coisa linkada à outra. Então, não tem como falar de necessidade de aprovação somente dela, porque ela nunca vem sozinha. Ela vem associada a um trauma, ela vem associada a outras coisas que você tem na tua vida. Então, eu trago isso pra você porque isso foi uma situação que aconteceu comigo. Hoje tá tranquilo, hoje eu consigo aqui estar aqui junto com o Fabiano contando essa história, diante de uma câmera, diante de um celular e tirar uma foto e me sentir bem, porque antes eu não conseguia. Ó, de novo eu falei eu não conseguia, entende? Então, pra mim, eu não conseguir era eu não quero isso pra mim, logo eu fujo. fica se defendendo, Eu né? ficava assim, ficava nesse jogo. Eu me escondia, eu me defendia e eu tinha medo do que as pessoas iam E era falar e tudo. inconsciente por causa disso, né? Porque Isso, depois que ela descobriu que esse era um dos motivos, né? é, Mas aí também teve a questão com a mãe dela, com os pais que geram muito bloqueio. E já vou adiantar aqui também, não é pra você ficar bravo com seu pai. A gente vai trazendo conteúdo ao longo disso, tá? Mas não vem ao caso aqui, senão a gente vai sair muito do foco do exatamente. assunto, né? Até quando o Fabiano fala questões de mãe, assim, os meus bloqueios com a minha mãe foi porque ela também foi bloqueada pelos seus pais. Então isso só vem se repetindo ao longo das gerações. E o que a gente quer trazer aqui pra você também é que você, com isso que eu tô falando de necessidade de aprovação, se você nunca parou pra se observar, é importante que você se observe, porque muitas vezes isso tá acontecendo com a gente e a gente não tá nem vendo. E aí a Isso. gente acaba passando para os nossos filhos que não é essa a ideia, não é o legal. Então é sempre bom a gente estar se observando enquanto a isso, enquanto pode ser resolvido para que a gente não prejudique as nossas próximas gerações com questões aí que estão apenas no nosso inconsciente e já vem se arrastando ao É longo do isso aí. tempo. E é isso que a gente traz aqui. Com esse conteúdo, a gente vai trazendo essas pílulas, né, de conteúdo para que você tente identificar em você. Se tiver também alguma dúvida, a gente sempre pede para você comentar. Entre aí, siga a gente nas redes sociais, enfim, tem as listas aí que a gente vai deixar. Vai seguindo, a gente vai trazendo conteúdo justamente para colaborar com você nesse sentido. E tudo isso tem a ver com a sua identidade, né? Porque se você não ativa a sua verdadeira identidade, depois a gente fala mais sobre isso também, até para não ficar tão longo esse vídeo. E aí sim, você fica mais tranquilo. A Bruna se desbloqueou quanto a isso, né? Tá tranquila agora, ela sabe quem de fato ela é. Vem aqui trazer o conteúdo, expor como a gente vem aqui, tá falando sobre o conteúdo que jamais, se ela não conseguisse desbloquear isso, jamais ela estaria aqui falando tudo isso em frente a uma câmera, Sim, né? Então é isso exatamente. que a gente quer trazer para vocês, trazer esse conteúdo, trazer assuntos específicos, falar um pouco da nossa experiência também, para que você consiga integrar em você e consiga também usar na sua vida ou desbloquear, fazer esses desbloqueios para você ter uma vida mais tranquila, mais equilibrada. Maravilha? Então, nesse vídeo nós ficamos por aqui. Se fez sentido para você, comente, compartilhe com mais pessoas e a gente vai seguir aqui
no canal, trazendo mais conteúdo. A gente tem um Instagram também, é Fabiano e Bruna 1. Você procura lá, segue a gente que a gente vai trazer conteúdo regular aí para colaborar com você nesse sentido. Maravilha?